Olá pessoal, nós estamos começando aqui uma nova etapa da Sara Porto aqui no canal do YouTube. Vocês que nos acompanham aí, já acompanham os cultos, né? Agora vão poder acompanhar conteúdo de qualidade aqui, mais coisas, mais histórias, mais daquilo que pode trazer crescimento para a sua vida. Eu sei que você que acompanha o canal do YouTube está interessado em crescimento, está interessado em ouvir aquilo que vai edificar a sua vida. E é isso que a gente vai fazer aqui. Para começar, é claro que nós sempre procuramos algo que seja enriquecedor, de pessoas comuns, de pessoas como hoje nós estamos aqui com o pastor Jair e a pastora Juliana, que são líderes dessa igreja há muitos anos já, e a igreja tem crescido, graças a Deus, e a gente tem que contar essas histórias do que aconteceu até chegar aqui, e além deles, claro, outras pessoas, muitas outras pessoas também vão contar isso, para contar histórias, contar das suas vidas, falar de milagres, falar daquilo que Deus fez, para você ver o que está acontecendo aqui, não só na Sara Porto, mas aquilo que Deus pode fazer na vida da gente, enquanto nós cremos nele e procuramos andar com ele. Então, pastor Jair, pastora Juliana, que bom poder falar com vocês, é uma alegria participar desse movimento, estar aqui junto com vocês e ver isso tudo acontecendo, né? Todos vocês que já acompanham sabem que esse espaço que nós estamos aqui, eu até escolhi fazer nesse espaço porque esse espaço é um resultado de muita oração, de muito trabalho, de muito milagre, de muito choro, de muito trabalho mesmo. Mas eu quero voltar na história de vocês. O pastor Jair eu falei com ele, né? Eles dois sempre contam partes das histórias e a gente fica sempre com muitos recortes aqui de histórias engraçadas que aconteceram, né, desse casal de Abaeté, lá em Minas Gerais. E eles contam como era a vida pregressa deles antes de conhecer a Jesus. É nisso que eu quero focar a nossa conversa aqui. E quem vocês eram e o que vocês se tornaram depois que conheceram a Cristo. Né, acho que esse é o maior interesse nosso aqui. E eu queria fazer até uma pequena brincadeira, eu acho que não precisa ficar apresentando vocês, né, pastor Jair, pastora Juliana. Mas eu queria que vocês fizessem, eu vou pedir para um, depois para o outro, eu queria que vocês se apresentassem como se vocês não fossem ainda cristão. Oi, eu sou o Jair, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Como se você nunca não tivesse conhecido a Cristo e ainda vivesse em Abaeté. Aquilo que vocês eram, quem vocês eram antes disso. Faz de conta que nada aconteceu. Com quantos anos você se converteu? É difícil, né? Vou deixar ela... Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu vou deixar a Juliana começar então, né, porque fica mais fácil para mim. Porque primeiro ela se converteu, depois veio a minha conversão. Então eu acho que ficará mais fácil assim, né, mais simples. Boa noite. Fica difícil até de lembrar, porque já vão o quê? 20 anos, né? Quase 20 anos. Mas eu era uma pessoa doente, perfeccionista, cheia de manias mesmo. Brigava por tudo, chateava ele por coisas bestas. Então, assim, eu era uma pessoa doente, né? Então, antes de conhecer Jesus, para mim tinha que ser, eu era perfeccionista ao extremo, tinha que ser tudo no lugar, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E ele era o oposto, né? Todo desorganizado, todo bagunçado, deixava tudo fora do lugar. Então, para mim, as nossas maiores brigas foi por coisas bestas. Mas pronto, aí veio Jesus que me curou, me transformou. Eu costumo dizer que Deus, ele não transforma casamentos, Deus transforma vidas, Deus transforma pessoas, né? E ele transformou a minha vida, transformou o meu interior e depois transformou o nosso casamento, né? Eu costumo dizer que pessoas restauradas restauram seus casamentos. Deus primeiro me restaurou, me mudou, e eu comecei a entender que não era como eu queria, não era do meu jeito, não era... E entendê-lo, colocar, né, olhar para ele, me colocar no lugar dele. E hoje estamos aqui, para a glória do Senhor. Mas é difícil, ó, a Juliana de 20 anos atrás. É difícil o Jair de 20 anos atrás ou mais um pouco, ainda mais complicado, né?
Eu só vou deixar aqui algo, né, para a próxima gravação, né? Até atropelado por uma bicicleta eu já fui, né? Então, pela esposa, né? Atropelado pela bicicleta, eu falei, não tem nada demais nisso, mas agora... A esposa conduzindo agora é uma tá loucura, né? explicado. Então, são muitos fatos, né? Mas Muitas... por quê? Vai ficar Mas pro foi de próximo. propósito? Foi de propósito. Foi de propósito. Isso vai ficar para a próxima gravação. O pessoal ficar curioso, né? E querer ver a próxima gravação. Jair, um homem simples, casamos muito novos, simplicidade, uma vida interiorana, uma vida tranquila, né? Nós com pouca idade decidimos vir para Portugal. Foram Quantos anos muitas vocês tinham quando veio pra cá? decisões. Eu tinha 21 anos e ela 24. 24? E ela 24 anos. Então uma vida simples, numa cidade simples, uma cidade muito boa de se viver, pessoas muito boas. Tomamos essa decisão devido àquilo que nós estávamos vivendo no nosso casamento. O nosso casamento não era um casamento sólido, né? Muito pelo contrário, muitas idas e vindas, muitos problemas, mas por causa da minha postura e conduta enquanto homem, conduta falha, postura falha. O que você fazia? Eu fazia um monte de coisa, né? Bebia muito, questão de bebida, noites mesmo casado, né? Coisas que não se passa, né, hoje na minha cabeça, né? Eu não me vejo como eu vivia daquela forma, né? Porque um homem casado tem as suas responsabilidades. Eu me casei querendo viver uma vida de solteiro, né? Então não dá para imaginar como era esse casamento, mas graças a Deus tudo durou. O tempo que teve que durar lá durou. E nós decidimos então vir para Portugal, começar aqui uma nova trajetória, um novo tempo. Tudo partiu daí, né? Vocês queriam então, já tinham intenção de fazer alguma coisa Não. dentro do casamento de vocês? Aí tem propósito de Deus, porque tem um amigo, né, chamado Vicente, que esteve aqui em Portugal durante 3 meses. Chegando em Abaeté, ele disse: Jair, por que você não vai para Portugal? Porque lá tem muitos carros, e eu sendo pintor na época, então ele me disse isso, né, porque para mim seria bom por causa do trabalho, né, a minha mão de obra na época eu era pintor de carros, então foi por isso que ele falou, vai para lá você vai conseguir avançar, vai mudar a sua vida. E era uma pessoa, não uma pessoa amiga, mas era muito próxima, ele trabalhava com a Juliana até, na prefeitura, e foi uma ajuda, né? Na verdade ele nos deu uma grande ajuda para a gente mudar a nossa vida. Então, vocês nem sabiam, vocês nem tinham uma ideia assim de vir para cá pensando no casamento de vocês? Nunca tivemos essa ideia, nunca. Tá, mas aí volta um pouco então, como é que vocês se conheceram então? Conhecemos no carnaval. No carnaval, uma prima dela serviu de cupido, né? Uma prima dela falou uma coisa pra mim e falou uma coisa pra ela. A mesma coisa. Chegou aí, a Janaína. Falou assim, oi, Ju, o Jair quer ficar com você. Olha aí, a Chegou conversa. pra ele e falou, Jair, a Ju quer ficar com você. Então... Quantos anos? Eu tinha 15 anos. Era bem novo. Eu era um adolescente. Tava com 18? Ela já tinha 18, olha pra você ver. 18 anos. O cara era atraente ou não? Fala aí. nessa idade a diferença é um pouco maior, né? Depois quando você envelhece um pouco mais, a maturidade vai juntando assim, as coisas, mas nessa época não é de imaginar que uma menina de 18 anos quisesse namorar um cara de 15, né? Não, mas eu não queria. Ela não queria, não. Sabe o que eu acho? Vocês se conheciam? Sabe o que eu acho? Vocês não se conheciam? Não, eu tirei a sorte grande. Eu penso hoje, né? Ela não tinha outra opção e pensou assim, não posso ficar sozinha, né? Vou pegar esse rapaz aí, porque é o que tá tendo, né? É o que tá tendo. É o que temos pra hoje. Então... E pronto. Depois disso, foi um carnaval. Mas deu certo, então? Não, mas não partiu dali. Depois, a gente, né, estivemos juntos ali. Depois passou algum tempo, onde nós viemos a nos encontrar novamente, mas passado alguns meses até. Nessa época eu já tinha 16.
Nossa, quanta maturidade. 2 meses depois. Foram 2 meses. 2 meses depois? Olha. Olha só. Aí já começou ali um namoro. E aí, quanto tempo durou isso até se casarem? 2 anos, mais ou menos. 2 Eu anos. penso que Nossa, 2 foi anos. muito rápido. 2 ou 3 anos. Não, casei com 19. 19. É, 16. Nossa, eu achava que eu tinha 3 casado. anos. Achei que eu tinha casado novo com 23. Não, O povo vocês parecem até que já eram crentes. Parece mesmo. Né? Crente por outras coisas. Como é que foi essa questão das famílias? As famílias, como é que as famílias receberam isso? Eu tinha, vamos dizer, a minha sogra, né, conhecia a família do meu pai. Conhecia, na verdade, a família do meu pai e da minha mãe. Porque... Antes de vocês se conhecerem. Sim. Exato, Antes de vocês se relacionarem. O meu pai namorou uma tia da Juliana. Irmã da minha mãe. Então, o meu pai... As famílias se conheciam. Eu acho que numa roça perto que se chamava Mata Grande. E aí, pela minha sogra, né, e o meu sogro conheceram os meus pais, né, eu tinha uma moral altíssima com a minha sogra. Mesmo todas as outras pessoas, os amigos, né, achando que a Juliana não devia se casar comigo. Isso aconteceu. Porque olhavam para mim, o que o Jair pode dar para Juliana? Passei por isso. Então, tipo, fui jogado mesmo pro lado. Olha, ele não tem condições nenhuma de casar com a sua filha. Não deixa ela fazer isso. Mas a minha sogra apostava em mim. Então, o Jair é de boa família, eu conheço os pais dele, pais trabalhadores, eu tenho certeza que ele é da mesma forma, a mesma índole, o mesmo caráter. Então, a minha sogra jogou no meu time desde o início, né? E meu sogro também, meu sogro é um homem espetacular. Então, isso me favoreceu. Foi bom. Então, tinha essa... irmão levou para trabalhar. Depois o meu cunhado viu que a coisa estava muito séria, pensou assim, eu vou ter que levar esse rapaz para aprender uma profissão. Porque na época eu trabalhei uns 2 anos, não sei se foi tanto, plantando, não foi tanto, né? 1 ano e qualquer coisa. Plantando eucalipto. Porque... Com quantos anos isso? 16 anos. 16 anos, começou a plantar. Sim. 16. Plantando eucalipto e... Porque pronto, não tinha outra oportunidade de trabalho. Até que esse namoro ficou realmente firme, se tornou algo sério, né? O meu cunhado deve ter pensado, eu tenho que levar esse rapaz para aprender uma profissão, porque pelo jeito vai casar com a minha irmã. E ele vai cuidar dela como, né? Olha aí, irmão. Meu cunhado é gente boa. Aí meu cunhado me levou para a oficina e eu aprendi a profissão de pintura com ele. Então tinha esse lado assim, quer dizer, tinha essa coisa do jovem de ficar bebendo e vadiando, não sei o quê, mas tinha também senso de responsabilidade, de honestidade. Até que no início do namoro foi diferente. No namoro eu me contive mais, né? No namoro foi muito diferente. No namoro, quando você tá apaixonado, você faz loucuras, né? Você teve apaixonado. Nessa época eu trabalhava plantando eucalipto, eu saía de madrugada, então eu dormia na casa dela, na sala, picado dia e noite por pernilongo, ou lugar que tem pernilongo. Morava perto do brejo. Eu não dormia à noite, tinha que levantar às 5 da manhã, atravessar a cidade, eu passava na casa da minha mãe, tomava café, ia até a outra extremidade da cidade para pegar o autocarro, o ônibus, para ir para a roça plantar eucalipto. Chegava à tarde, às 5 da tarde, tomava banho, ia para a escola, voltava em casa, estudava à noite, e ia pra casa dela dormir com ela não, né? Dormir na sala. Dormir na sala, que os pais não deixavam, né? Não dependendo de uma coisa dessa, né? Então, foi assim, um namoro, aquela paixão, é normal, né? Ele fazia tudo. Então, quando era namorado, foi totalmente diferente. Até pedi ele pra parar de estudar, eu pedi. Foi. Foi. E o que mudou, então, depois? Uma ciumenta. Já que tá falando assim, o que mudou depois, então? Depois que casou, aí ele quis viver a vida de solteiro. Que não tinha vivido, porque como a gente se conheceu muito jovem. E casou jovem, né? Quando a mentalidade... deixa eu colocar isso aqui de uma forma... Não é a correta, né? Por quê? Porque quando eu me casei, eu pensei... eu tenho que aproveitar minha vida, mas eu tô casado. Como que vai ser isso? Né? Então, quando você não é direcionado, hoje eu vejo os jovens cristãos, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e a gente direciona, a gente conversa, fala, né? Ela já tem entendimento.
Mas eu não tinha essa vida cristã. Eu não vivia com esses princípios, né, cristãos. Aquela fase de amizade, de amigos, né, permaneceu. E era bom estar com os amigos, é muito bom estar com os amigos. Então, nós nos reunimos muitas vezes, os casais, né, mas às vezes também deixava a mulher e ia sozinho. Então, isso para mim era normal. Eu não via nada de errado nisso. Né? Mas, na verdade, claro, eu como homem casado... Você saía e ela ficava lá e depois dava aquela confusão. E era uma loucura. Foi aí que começou tudo. Aí o casamento Em 3 começou... anos, nós nos separamos 8 vezes. Ui. Ontem o João ainda lembrou isso, né? Ui, João. Ele A gente sabe, vai contando as conta, histórias, né? Uhum. Como a gente viveu inicialmente. Né? Aí, a última vez que eu me lembro, eu tentei devolver ela pro meu sogro, mas meu sogro não aceitou de volta. Eu falei, que coisa maravilhosa, né? Hoje eu falei... Não, oh, você meu fala Deus, isso aqui às vezes no culto aqui. Vocês acham que é brincadeira isso? Não, assim, pode ser que tenha um pouco de fantasia Não, nisso, mas como é que foi? Hoje a mesmo gente né, traz uma fantasia, né? Para isso Sim. que já foi lá no passado. Mas foi uma realidade, eu decidi, eu falei para ela, eu vou te devolver pro seu pai, eu vou até o seu pai, eu vou falar para ele que o nosso casamento não dá mais, eu não te aguento. Minha mulher era uma mulher espetacular, sempre trabalhou muito, me ajudou muito, mas ela, como ela disse, ela era perfeccionista. Ela levantava às 6 da manhã para iniciar o almoço de 11 da manhã. Era uma loucura, então Limpava a casa havia muitas todos coisas. os Eu dias. estava almoçando e ela perguntando, posso guardar as panelas? E eu almoçando. Então, são situações, né, que a gente vai... Vindo a minha mãe... Na rotina vai pesando. A minha mãe me criou, tipo, quase que fazendo as nossas vontades, né? E de repente eu me vejo casado, com uma pessoa, claro, não é minha mãe, muito pelo contrário, mas que queria mudar totalmente, né, aquele estilo de vida que eu tinha, que eu já era habituado. Mas, graças a Deus, tudo mudou. Tá, então passou esses 3 anos, vocês, nessa confusão toda, depois vocês vieram decidiram, por causa dessa proposta, vir para Portugal. Tanto não, aí na última vez que nós nos separamos, eu estava na casa da minha mãe e uma tia chegou e falou comigo, Ju, vamos fazer uma campanha de oração comigo, com a sua mãe na igreja, porque só Jesus pode mudar seu casamento. Então eu aceitei. Aí durante 1 ano ainda, nós vivemos lá 4 anos casados. Eu ia na igreja de segunda a sexta, com minha mãe e com minha tia, sábado e domingo. Saía comigo. Saía para as festas com ele, com os amigos. Então foi assim, esse período de 1 ano. Até que aconteceu, ele decidiu nem a gente vir para Portugal, eu não queria vir, que ele viesse sozinho. Mas também foi outro conselho do Vicente. Outro conselho do Vicente, que para mim valeu muito, olha, não vai sozinho, leva a sua esposa. Isso aí ficou marcado. Né? E foi a melhor decisão que nós tomamos na vida. Né? Lógico, nos casamos, foi essa a melhor, mas foi vir para Portugal, porque aqui a nossa história mudou por completo. As pessoas, né, família, os amigos, né, no primeiro contato, depois que nós já estávamos morando aqui, no primeiro ponto, né, não nos reconheceram, mas que Jair é esse, que Juliana é essa, né? Quando nós voltamos a primeira vez de férias, Quando vocês chegaram aqui, ela já estava lá participando dos cultos e tudo mais. Quando vocês chegaram aqui, vocês foram procurar uma igreja? Ele já foi na igreja? Ele foi na igreja com você lá antes, não? Não, ele ia um dia. Nós estávamos descendo para ir e ele estava de bermuda. Estávamos descendo, o irmão dele morava bem perto. Aí paramos assim um pouquinho na porta do irmão e ele falou para ele, mas você vai de bermuda? Ele falou, vou. Ele falou, não, na igreja não vai de bermuda. Aí ele falou, não, Jair, na igreja não entra de bermuda. E ele falou, o que tem? E eu falei, não tem nada a ver, ele pode ir de bermuda. Não. Aí ele, não, então não vou. Ficou lá sentado e esperou eu ir, eu fui sozinha. Era a única vez que ele ia e não foi, né? Não por causa foi. da bermuda. Exato. Eu nem sabia, né? De bermuda, nesse dia ele falou, Claro, eu vou com você. Pra pessoa não faz muita diferença. Né? Exatamente. Mas pronto, chegamos cá, ele não foi. Eu fui 4 meses sozinha na igreja. Fui na Internacional da Graça durante 4 meses. E foi quando o pastor fez lá um momento de dízimos e oferta que eu peguei um envelope para entregar uma oferta pelo meu impossível. E o meu impossível era ver ele na igreja. Aí peguei o dinheiro, 50 euros escondidos.
né, dele, porque se eu falasse para ele para que era, peguei, coloquei no envelope e levei. Entreguei nas mãos de Deus, né? E pronto. Passado que acho que um mês ou mais, não sei, alguns dias a mais, ele, do nada, no sábado à noite, falou: amanhã vocês vão na igreja? Eu falei: vamos. E ele: então me acorda que eu vou com vocês. E assim foi, nós fomos. Só que chegamos lá, um culto que sempre era totalmente diferente. Nesse dia só se falou em dinheiro, dízimos e oferta. Ele ficou doido. Foi um culto... E eu falava: meu Deus, ele não vai querer voltar nunca mais. E foi o que aconteceu. Quando nós descemos no meio-fio assim, da igreja, ele falou assim: eu não volto aqui nunca mais, porque pastor só fala de dinheiro. Tirou essa conclusão. Fomos no café onde a minha irmã trabalhava e tinha lá um casal, o Alexandre e a Dani, que eram da Sara Nossa Terra. Aí começou a nos convidar e falava com ele assim: vou passar na sua casa pra gente ir hoje na igreja. E ele falava: não, já fui na igreja e não vou mais hoje. Aí ele: vai. E conversávamos, ele voltava e falava com o Jair: 5 horas eu vou passar na sua casa. E ele: não vou, já fui na igreja hoje, não vou mais. Ah, isso foi no mesmo dia? No mesmo dia. Ah, sim. No mesmo dia. Ele falou umas 5 vezes, né, bem, eu acho. Mais ou menos isso aí. Foi no mesmo dia. Eu falei: meu Deus, não acredito. De repente, ele então tá bem, Alexandre. Acho que ele pensou que ele nem fosse passar. E aí, quando tocou lá a campainha, e aí a gente foi. Só que chegamos na igreja, recebemos, eu costumo dizer que a gente recebeu o abraço de Jesus, né, da Bispa Mara, que ela foi um abraço mesmo de Jesus. E ele se apaixonou. E aí... eu me converti nesse dia. Foi. Você se converteu nesse dia? Na Sara. Foi de manhã numa igreja, à noite. À noite me converti na Sara. Você lembra o que te convenceu, assim, claro que a gente sabe que é Jesus, claro. o Espírito Santo que atua na sua vida, mas assim... Para descer, na época, era no centro comercial... Acho que é Luz. Mas não tem um nome, não esqueci o nome. E tinha uma escada, era um teatro antigo, né? Antes era um teatro. E naquele momento da descida, o louvor já tocava, né? E ministrava uma música que até hoje eu gosto muito, que é Eu Te Agradeço, Deus. Essa música ficou no meu coração. Comecei a pensar na letra: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Olha e só. isso para mim foi muito forte. Então comecei a ser tocado ali, né? E pronto, após o culto foi feito o apelo e eu me converti ali. Que coisa. Aí começou a mudança. A verdadeira mudança deu início aí. Nesse tempo que nós desde o início que chegamos aqui, desde janeiro, eu já mudei muito, né? Eu já, na época, deixei a bebida de lado, bebia muito, tive algumas situações em relação à bebida no Brasil. Aí eu deixei, já tive ali, não, eu preciso mudar minha vida, eu preciso ser diferente, eu preciso agir diferente. Você já tinha percebido que a bebida era um desastre, era um que desastre, ela causava problema demais. Não é uma... eu acredito que era o meu caso. A bebida leva o homem a dar desculpas. Foi porque eu estava bêbado. Uhum. Eu fiz isso porque eu estava bêbado. Isso é uma desculpa esfarrapada, né? E a gente tem Realmente noção muito daquilo que ligado tá fazendo, à né? violência, né, etc. Mas Então, me levava... Eu perdia, né? Eu perdia a responsabilidade. Eu fazia coisas bêbados que eu não fazia. Então, eu decidi, eu tenho que deixar. E pronto, a já partir tinha daí... uma certa consciência. E daí, o dia que você foi na igreja, a partir daí você começou a ir... Quarta, célula, sábado, Eu estava arena, todos os dias mesmo? na igreja. Já foi assim? Estava sábado, todos os arena, dias. Foi domingo. um Meu impacto Deus. muito grande. Vinha já um desejo de mudança e eu acho que ali então parece que Talvez, você encontrou uma coisa que falou, não, se isso que eu encaixou, né? preciso. E ele entrava na cela com um boné assim. Nessa época eu usava muito boné. Nossa. Você não me via. Eu acho que você nunca me viu de boné, né? Eu tô imaginando. E o boné fazia assim, sim. fechado. Ele entrava mudo e saía calado. É. Só boa noite. Boa noite na entrada, boa noite na saída. saída. E foi assim, né? Até o revisão de vidas. Foi. Era um matuto de Abaeté mesmo. Exatamente. Depois do revisão, aí, pronto. O meu coração começou a arder. Logo nessa primeira semana, nós fomos fazer uma célula. Eu trabalhava lá na zona industrial, na Reta da Granja, uma zona industrial que tem em Sintra. E eu passei, eu trabalhava numa zona de armazéns, o armazém da oficina ficava no fundo e na frente uma fábrica de bilhares. Quando eu passei assim, devagarzinho no carro, um rapaz me gritou: Jair, tudo bem? Eu sei que você faz parte de uma igreja, da Sara.
você não quer ir fazer uma célula na minha casa? Você vê, do nada. Ele sabia Ele que eu estava te era da convidando igreja. para você já fazer a célula. E para eu na ir casa fazer a dele. célula na casa dele. Ele sabia que eu era da igreja, né? Mas aí ele me convidou. Depois, ele conhecia a Sara já do Brasil, né? Sabia que a Sara trabalhava assim. Mas eu nunca tinha falado com ele sobre célula. E ele me gritou, deu uma ré no carro e... Você não quer ir fazer uma célula em casa? Olha Eu falei, só. top. Eu tinha chegado à revisão no domingo. Nossa, tava... Imagina Tava como que eu tinindo. tava. E aí começou. Mas aí, é claro, ela tava indo lá e tudo. Quanto tempo até... Foi no primeiro revisão que chegou? Você já foi? Primeira revisão de vida? A primeira revisão, sim. Foi maio, setembro. Maio foi quando ele foi na igreja a primeira vez. Depois setembro foi o nosso Foi revisão. Não é à toa que ela é a tua agenda, hein? Minha agenda. Ela sabe das Ela datas sabe das datas detalhadas. todas. Yeah. Maio, não passou nem 6 meses. Não. É. E aí começamos. Essa célula foi incrível. Tinha lá mais de 20 pessoas naquela célula, a primeira célula. Eu lembro como se fosse hoje. Imagine eu. Sem experiência nenhuma, conhecimento mínimo. Mas E tinha. início, olha, tinha um fogo no coração. Fogo no coração. Cara, isso é impagável. Tinha um fogo. Isso, às vezes, é claro que com o tempo é importante que, né, buscar o conhecimento, adquirir conhecimento, saber o que está fazendo. Exato. Mas uma pessoa com uma chama do evangelho no coração, de Jesus ali, ardendo ali, ó, a pessoa... Isso me chama muita atenção porque eu lembro de várias coisas. Uma vez o bispo chegou por causa de uma situação, aí ia nos ungir diáconos. E eu falei, bispo, será que nós estamos preparados para essa posição, para essa unção? E ele disse algo que ficou marcado. Jair, o que vale, o que importa, na verdade, é o coração. Porque quem tem coração vai procurar o crescimento, o conhecimento, o desenvolvimento. Então, vocês têm coração, por isso que eu estou... e é da parte de Deus, por isso que eu vou ungir vocês. Eu falei, então pronto, o senhor está dizendo. Então isso, né? Foram momentos assim... Ficou um homem crente. Aí eu virei crente, né? Eu pedia para Deus que o meu marido viesse na igreja, foi o que eu escrevi, que era o meu impossível. E eu acordava de madrugada, ele estava lendo a Bíblia, ele estava orando. E muitas vezes eu pensava, gente, agora sou eu que... Era eu que era pra estar aí, agora é ele, né? Então assim, ficou crente, esse ficou, graças a Deus. Olha que bênção, que maravilha. Essas histórias, né? Eu espero que, claro, quem vai assistir isso, né, não vai só olhar com curiosidade para uma pessoa que vê que ela vê aqui na frente pregando, né? Será como é que é a vida dessa pessoa? Será como é que é isso? Não sei o quê. Mas essa trajetória é uma trajetória que toda essa trajetória de vida que se repete na vida de tantas pessoas, né? Todo mundo que se converte, que vem para a igreja, que muda de vida. Sim. Mas quando você vê alguém que está ali, a pessoa chega aqui, conheceu você 3 anos, 2 anos, está aqui na igreja, tudo, não tem ideia do que aconteceu, do que passou. Nos veem como pastores, né? Já vem vocês prontos, assim, prontos, eu digo, né? Já nesse... Não sabe a história que... A história que veio por trás, né? E isso pesa muito, então é interessante todo mundo saber disso, porque o pastor Jair e a pastora Juliana não nasceram prontos desse jeito. Não. Eram pessoas, né? Todos nós somos pessoas comuns. Na terça-feira agora nós tivemos... Sim, na terça-feira agora nós estivemos lá na sede, né? No momento de uma leitura da ata da nossa associação, e nós fomos falar algumas coisas, né? Homenageando o Bispo Henrique e a Bispa Mara. E é incrível, né? O quanto as pessoas, né, são importantes nas nossas vidas. O Bispo Henrique, por exemplo, a Bispa Mara, o Bispo Henrique nos ajudou muito na nossa trajetória. O Bispo Henrique, para quem não sabe, é o líder da CNT Europa. Exato. E a Bispa Mara, né? Eles dois são... Eu até comentei, o Bispo Henrique, em dado momento, ele era nosso professor de português. Me corrigia. Nos corrigia. Por quê? E é normal, nós somos de uma cidade do interior de Minas, né? Uma cidade maravilhosa, linda, uma cidade, né, que nós temos muitos amigos lá, nossa infância, juventude passamos lá. Mas... Querendo ir lá comer uma galinha caipira da sua sogra. Lá, pensa, uma cidade boa. Mas o sotaque, né, era um sotaque, né, pensa, muito arraigado, muito, né, muito forte, muito puxado. E nós falávamos assim, um português todo pela metade, né? Uhum.
Então, pensa, Mineirês. um mineirês puxadíssimo, né? E um português, às vezes, um pouco errado, né? Um pouco para não falar muito, né? E aí o bispo vinha e corrigia. Até isso, né? Até Olha isso. que amor, né? Até nisso nós fomos corrigidos, até nisso nós fomos tratados, né? Melhorados. E hoje, graças a Deus, né? Então... Para falar da importância de alguém que... Isso é para falar da importância de alguém que nos ajude a caminhar, né? Sem a trilhar dúvida. esse caminho. Foi o que a gente disse, né? Nos Por isso deu que, a mão, nos né? ensinou o caminho. Em todos os Tem detalhes. gente que tem muitas pessoas que resistem muito a isso, né? A esse processo de ser, Sem dúvida. de ser guiado, de ser liderado. Não estou nem falando de ser liderado no sentido, tipo, tem alguém que manda na sua vida. Não é isso. Não, é não. alguém que pega você com amor e fala, Fala olha, assim, querido, deixa eu te mostrar umas coisas. Isso é E você importante. vai, poxa. Não, Até nós- o próprio Vicente, né? Foi Não, o Vicente Foi o alguém Vicente que é um foi usado amigo, por Deus sem pra- dúvida. O Vicente foi extremamente usado por Deus, por quê? Sabe o que a minha mulher sugeriu? Que a minha cunhada viesse no lugar dela. Olha, precisava de alguém. Aí eu fui realmente bem simples com ela também. Vamos lá. Eu vou dizer isso aqui perante as câmeras, mas eu vou dizer. Eu fui bem simples e direto com ela. Quem é que se deita comigo? Você ou ela? Então, eu vou levar você. Ela espera a vez dela. Não tinha Você, passagem pros você três. que vem Tem passagem pros comigo. três. Exatamente. Só tinha duas, É. Mas no fim das contas. Mas no fim das contas deu viemos. certo, viemos os três no mesmo voo. Aí tem muitas histórias, mas eu acho que de repente realmente a gente pode fazer uma outra conversa, porque já realmente tem outros detalhes aí. Tem muitos porque detalhes, Vocês são- vieram endividados, com, Sim. né, com Oh, muitas meu Deus do dívidas, céu. Moramos né, 8 meses os três Em um quarto. morando em Muita quarto. história. O muito. segredo, partindo já para... Né, depois nós podemos voltar, mas partindo para um ponto determinante que eu aprendi desde o início o segredo é você... Se for um segredo, mas eu acho que não é um segredo, mas parece ser, porque muitas pessoas agem totalmente ao contrário disso que eu vou falar. Quando chegam e migram, né, eu não estou falando só Portugal, mas pelo que parece para outros países também, as pessoas falam mal da terra, falam mal do povo. É o maior erro que uma pessoa comete, uma pessoa que migra. Então, pensa numa pessoa que chegou, colocou o pé no país e já estava adaptada. Essa pessoa era eu. Eu cheguei aqui no primeiro dia adaptado. A minha conduta era a conduta de que já morava aqui, que já vivia aqui há muito tempo. Então, eu sabia o que eu queria. Quando eu decidi realmente vir, eu sabia o que eu queria. Eu tinha planos, eu tinha objetivos. E eu disse, eu vou conquistar os meus planos e os meus objetivos. Já tinha coisas do Jair de hoje que estavam lá. Exatamente. Então, Hoje até assim. a minha mentalidade já estava preparada para tudo aquilo que eu ia viver aqui. Eu vim com a mente pronta. Então, desde o início, amar a terra, amar o povo. Você está numa terra que não é sua. Isso eu falo desde o início. Eu vivi assim, desde o início. Então, tive a oportunidade de evangelizar portugueses, ganhar portugueses no meu início. Por quê? Por causa disso. Eu acredito que por causa do amor pelo povo, do amor pela terra, isso vai determinar o êxito de um imigrante. Eu acredito nisso. Pelo menos para mim, eu vivi isso. Na prática. Né? Então, Que bom. E tá aí hoje foi podendo maravilhoso. receber tanta gente. Né? Porque aqui tantas histórias de. Nós temos muitos amigos. imigrantes. Nós pegamos cheques emprestados para comprar passagens. Na época eu precisava de dinheiro para entrar. Tinha que passar com valor. Eles perguntavam, você tem quanto em dinheiro aí? Na época foram cheques da Bilu, cheques do Delminho, cheques da Martinha e do Gordinho. Pegamos não sei quantas folhas de cheque emprestado, meu irmão, para pagar, para fazer isso e aquilo. Na época, eu me lembro, foram 13 mil reais que a gente tinha uma dívida de 13 mil reais lá. Isso em 2005, o salário no Brasil, eu acredito que era pouco mais de 200 reais. Eu não sei como que a gente... Que loucura. Foi uma loucura. Né? Tínhamos outras demandas também que juntaram a isso. Entendeu? Pronto. Então, Não sei Deus quem é mais honrou. maluco. Se vocês pegar esse dinheiro ou quem emprestou esse dinheiro. Eu acho que as pessoas que emprestaram, né? Mas Deus é bom. Em 4 meses nós pagamos. Pagamos Olha só. tudo. Era para ser pago em 10 meses, né? Cheques, pegamos 10 cheques. Tínhamos algumas, né? Algumas coisas que ficaram para trás também que a gente precisava, né, pagar. Mas esse Mas foi o é total. interessante quando, né, mostrando claramente que Deus tinha um propósito nisso. Tinha. Para você vir para cá, nossa. tinha. Honramos tudo. Tudo, Deus tinha graças a propósito para Deus. E transformar. essas pessoas foram usadas por Deus, né, para nos abençoar.
É isso. É isso. Que bom. A gente vai depois continuar com essa conversa. Vamos fazer uma segunda etapa para conversar um pouco mais, contar um pouco mais de detalhes da história de vida deles. Mas por hoje é só. E depois a gente tem outros casais, tem pessoas que já nos procuraram com também histórias de testemunhos de vida bem impactantes. E a gente vai transmitir aqui para você. Muito obrigado, pastor Jair, para a pastora Juliana. Aproveitando também para agradecer, porque eu também sou imigrante, né? E quando cheguei aqui também vocês me acolheram, né, na casa de vocês. Eu lembro que foi muito rápido, a gente criou uma conexão. E o nosso encontro na rua? O nosso encontro na rua. Quando eu cheguei aqui, é só o detalhe que ele está falando disso, mas quando eu cheguei aqui, no primeiro, nós viemos aqui aproveitando também para contar um pouquinho do meu, né? Quando nós chegamos aqui, quando eu vim para cá, decidimos vir para cá em 2022, eu comecei a fazer contato com ele por causa da igreja, né? Falei, vou fazer contato com o pastor de lá, consegui o telefone e tudo, com o bispo Henrique, que eu já conhecia, e aí comecei a perguntar para ele, olha, me ajuda aqui com isso, me ajuda com aquilo, e ele sempre respondeu as mensagens e tudo. E aí eu vim. No dia que eu cheguei aqui no Porto, né? Eu cheguei em Lisboa, peguei um trem, vim pro Porto, e quando eu cheguei aqui, eu peguei uma bicicleta no hotel que eu estava para poder começar a andar nas imobiliárias e procurar um imóvel para morar, né? Porque eu cheguei com 15 dias de antecedência. E na rua eu encontro o homem. E eles dois, estavam os dois, né? A pastora Juliana nem sabia, não fazia ideia de quem eu era, porque eu falava com ele, né? E ela ficou meio assim, né? Quem é essa pessoa, né? E o pastor Jair não me reconheceu, eu tava de máscara por causa da coisa, mas eu reconheci o cabelinho, né? Esse cabelinho icônico. Eu falei, cara, esse é o pastor Jair. Eu falei, pastor Jair? Aí ele olhou assim, aí ele não me reconheceu, tava de máscara também, já não tinha muito esse contato. Encontrei o homem na rua, rapaz. Então, assim, né, era no uma dia caminhada. Era uma caminhada, eles estavam fazendo uma caminhada. E aí foi uma história bem interessante, assim, né, que marcou muito a nossa chegada aqui, a minha chegada aqui, né, e de ser acolhido por eles. No outro dia a gente já estava tomando um café, né, e foi tudo muito... Foi, como a galera do Brasil disse, foi de 0 a 100, muito rápido. Verdade. Foi bem bom. Agradecer essa igreja, agradecer a vida desses pastores tão queridos, né? Não só pastores, mas pessoas, né, que se misturam com a gente aqui e estão o tempo todo conversando, trocando ideia, conversa com um, conversa com o outro. E agradecer muito a Deus pela vida deles e por se deixarem ser usados por Deus para esse projeto. E até para esse projeto que está começando aqui também, que é alavancado pela igreja e pela vida deles, em fazer com que o evangelho seja conhecido, que é isso que nós queremos fazer, né? Eu estava brincando com ele antes de começar, né? Falando, senta aí, artista. Mas nós queremos aqui como diz a Bíblia, né? Fazer o nome de Jesus famoso. É esse nome que a gente quer fazer conhecido.